A história sensacional de hoje nos mostra o lado sombrio dos testes de DNA, que faz uma mulher descobrir um secular mistério familiar. Como todas as novas tecnologias, o teste de DNA tem um lado bom e um lado ruim. Como a autora de O Conto da Aia, Margaret Atwood, disse, um lado estúpido que você não levou em consideração. 8 anos atrás, Alice Collins, de 72 anos, nativa de Washington, tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ela enviou amostras de sua saliva para um teste de DNA apenas por diversão. Vendo que ambos os seus pais eram católicos americanos irlandeses devotos, Alice pensou que tinha uma boa ideia sobre o que os resultados do teste de DNA diriam. Mas quando os resultados voltaram, Alice ficou chocada por não ser quem ela pensava que era. Essa revelação enviou Alice e seus irmãos em uma longa jornada de anos para descobrir os mistérios que cercam suas identidades. Eu vou te contar toda essa história agora, mas antes deixa eu te lembrar de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para acompanhar nossos vídeos todos os dias. Inscreva-se e assista todos os nossos vídeos. Bom, voltando à nossa história. Questões sobre a sua família preocupavam Alice há anos. Sua mãe, que também se chamava Alice, era interessada em genealogia. Ela mantinha um antigo livro de família com os nomes escritos à mão e nascimentos e mortes de seus parentes. Alice achou o lado de sua mãe mais fácil de seguir, mesmo antes de os registros genealógicos estarem disponíveis online. Sua mãe era irlandesa de um lado e escocesa e inglesa do outro. Alguns de seus parentes estavam na América desde os tempos coloniais. E Alice conseguiu rastrear alguns dos ancestrais de sua mãe até os anos 1500. Mas a cada atualização da linhagem de sua mãe, Alice se sentia culpada, porque o lado paterno da família era uma história bem diferente. Meu pai não tinha nada, ele não tinha história, ela disse à jornalista e autora Libby Copeland. Seu pai, Gilly Collins, era filho de imigrantes irlandeses. Ela conhecia um pouco da história da sua família. Sua mãe faleceu quando Jim era apenas um bebê, e seu pai não podia cuidar dele e de seus irmãos mais velhos. Então, ele os entregou a um orfanato católico. Durante a maior parte de sua vida, Jim não sabia em que ano nasceu, acreditando que era um ano mais velho do que realmente era. À medida que seu pai envelhecia, Alice decidiu que era hora de mergulhar em sua linhagem e descobrir de onde ele veio. Antes de iniciar o projeto, ela já conhecia alguns detalhes de sua infância. Ela sabia que viver no orfanato tinha sido difícil. Alice sabia que seu pai provavelmente estava desnutrido enquanto morava lá, porque um médico mais tarde lhe disse que isso provavelmente explicaria sua pequena estatura. Ela também sabia que ele havia deixado o orfanato na adolescência e era um rebelde antes de se juntar ao corpo de engenheiros do Exército dos Estados Unidos e se casar com sua mãe. Ela também sabia que seu pai tinha uma irmã que havia morrido quando ele era ainda mais novo, e um irmão com quem ele não era próximo. Jim também era um católico devoto que cozinhava uma carne com milho no dia de São Patrício. Mas o que Alice não sabia era de onde ele vinha e o que havia acontecido com seus pais. Quando seu pai morreu em 1999, Alice não podia contar a ele mais do que ele já sabia. Nos anos que se seguiram, no entanto, Alice conseguiu encontrar algum tipo de rastro de papel. Jim nasceu em um bairro de classe trabalhadora no Bronx, em Nova York. Seu pai, Joseph, trabalhava como motorista e sua mãe, Kate, faleceu aos 32 anos, quando Jim tinha apenas 9 anos. Ela também descobriu o nome do orfanato onde ele cresceu. Era o Orfanato e Escola de St. Gaines. Embora o local não existisse mais, ela conseguiu encontrar os nomes de algumas das irmãs que trabalham lá. Alice escreveu-lhes uma carta perguntando se elas tinham alguma informação útil sobre o seu pai. Além das datas de admissão e de liberação de Jim, o orfanato não poderia oferecer a Alice nenhuma outra informação útil. Os anos se passaram e a pesquisa resultou infrutífera. Então, em 2012, quando os kits de DNA caseiro ficaram disponíveis, Alice ficou radiante. Ela acabara de descobrir o que pensava ser a cidade natal da família de seu pai na Irlanda, e estava pensando em fazer uma viagem ao exterior para ver de onde seus avós tinham vindo. Alice sabia que fazer um teste de DNA caseiro tornaria sua pesquisa muito mais fácil. Então, ela colocou seu nome na lista de espera da empresa. Quando os testes finalmente chegaram, ela e sua irmã Jerry
esfregaram os palitos em suas bocas e enviaram seus testes. E quando os resultados chegaram, um mês depois, Alice e Jerry estavam um pouco mais do que confusas. Menos de 50% dos resultados de DNA das irmãs eram de ascendência irlandesa, escocesa e inglesa. A outra metade do seu DNA era uma combinação inesperada de judeus europeus vindos do leste europeu e do Oriente Médio. Isso era estranho, Alice pensou, porque seus pais eram das Ilhas Britânicas. Certamente alguém no laboratório de testes havia estragado seus resultados ou acidentalmente os trocado pelos de outra pessoa. Alice escreveu uma carta para a empresa de testes explicando seu erro. Ela decidiu fazer o teste novamente, mas quando o novo teste voltou pela segunda vez, Alice sabia que o relatório estava correto. Várias perguntas surgiram em sua cabeça. Quem eram os pais dela? A mãe dela teve um caso? Alice estava determinada a chegar ao fundo de quaisquer segredos de família que tivessem sido escondidos dela. Se seus pais não fossem quem eles diziam que eram, isso significava que Alice, por extensão, não era quem ela pensava que era. Os resultados do teste de DNA foram apenas o começo, pois forneceram a Alice o quê, mas não o porquê. Embora pesquisas e análises intensas possam intimidar algumas pessoas, Alice não era uma dessas pessoas. Ela havia trabalhado como gerente de TI na Universidade da Califórnia antes de se aposentar. Eu fiz processamento de dados a maior parte da minha vida, e em um nível bastante sofisticado, ela disse em 2017. Alice gostava de encontrar padrões no caos e responder a grandes perguntas com respostas complexas. Depois de superar o choque inicial, Alice foi direto ao trabalho. Talvez sua mãe tivesse tido um caso, ou sua avó, mas esse cenário parecia improvável. Trair estava fora do comum para a mãe de Alice e todos os irmãos de Alice compartilhavam os mesmos olhos de seu pai. Ainda assim, a pergunta permanecia no fundo de nossa mente. Meu pai, ele estava no exército e ele estava por todo o mundo. E era apenas um daqueles medos que você tem quando ele simplesmente não sabe, Alice disse à autora Libby Copeland. Alice e sua irmã tinham um pressentimento sobre a linhagem que vinha do lado do seu pai, principalmente porque ele foi adotado. Será que os avós de seu pai eram secretamente judeus irlandeses, ou talvez judeus do leste europeu, que se diziam irlandeses católicos quando imigraram para a América? Por precaução, Alice teve que fazer com que seus primos, um de cada lado, fizessem um teste de DNA. Os resultados de seu primo materno deram normal, a compartilhar 12,5% do mesmo DNA, o que significa que eles eram primos de primeiro grau. Mas os resultados do teste do primo paterno eram peculiares. O teste mostrou que Alice e seu primo, cuja mãe era irmã de Jim Collins, não compartilhavam um DNA. Em outras palavras, os dois eram completos estranhos, geneticamente falando, e não eram realmente primos. Isso também significava que a irmã do pai de Alice não era realmente sua irmã. Alice estava frustrada com os resultados, para se dizer o mínimo. Não só ela estava de volta à estaca zero, mas ela estava com medo de ser rejeitada pelo lado paterno da família, já que eles não eram biologicamente relacionados. Com os resultados dos dados na frente deles, Alice e sua irmã Jerry chegaram à conclusão de que seu pai Jim não era parente de seus pais. Eu realmente perdi toda a minha identidade, Alice disse em 2017. Eu me sentia à deriva. Eu não sabia quem eu era. Você sabe, quem eu realmente era. Mas para Jerry, os resultados do teste confirmaram uma sensação que ela tinha há muito tempo. Durante anos, Jerry pensou que o pai de Jim não se parecia com ninguém de sua família imediata. E quando ela viajou para a Irlanda nos anos 90, ela percebeu que ninguém se parecia com seu pai, um homem moreno de 1,60 m. Jerry carregou esse sentimento com ela por anos, mas com os resultados do teste de DNA na frente dela, seu palpite poderia ser a verdade. Com seu pai e seus pais mortos há muito tempo, Alice e Jerry sabiam que tinham que desvendar o mistério de seu pai falando com as pessoas vivas. Seu pai tinha irmãos biológicos? Esses irmãos tiveram filhos? Havia alguma chance de Alice e seus irmãos terem perdido primos de primeiro grau há muito tempo? Em 2013, as irmãs Collins estavam finalmente chegando mais perto de resolver o mistério de seu pai. Eles tinham a certidão de nascimento do pai e também souberam que Jim
havia sido enviado para um orfanato pela Sociedade de Nova York para a prevenção da crueldade com crianças. Alice se perguntava, talvez meu pai, de alguma forma, foi confundido com outra criança quando ele foi levado da sua casa. Talvez o orfanato tenha confundido meu pai e outro bebê. E com esse palpite, Alice enviou a um investigador forense todas as fotos do seu pai sentado no colo do seu avô, quando ele tinha apenas 1 ano de idade, junto com fotos de Jim, quando ele era adulto. Alice queria saber se aquelas pessoas nas fotos eram as mesmas pessoas, mas, novamente, essa linha de pensamento era um beco sem saída. O investigador forense determinou que era de fato a mesma pessoa, o que significa que o orfanato não confundiu seu pai com outro bebê. Então Alice começou a pensar em uma ideia diferente. Talvez ela pensasse que seu pai havia sido trocado no hospital. Havendo alguma chance de o hospital ter cometido um erro, Alice decidiu dar uma olhada mais de perto em todos os bebês que nasceram no mesmo hospital que seu pai nasceu em 1913. Mas essa não foi uma tarefa fácil. Não só a lista de crianças que nasceram no Bronx em 1913 tinha 159 páginas, mas também não estava ordenada por data, nem diferenciava entre partos domiciliares e hospitalares. Depois de examinar cuidadosamente o arquivo, Alice conseguiu restringir a lista aos nomes de crianças nascidas na mesma época que seu pai, que soavam judias ou eticamente neutras. A lista de Alice totalizava 30 bebês. Sua esperança era que um daqueles bebês da lista tivessem parentes vivos que pudessem compartilhar o mesmo DNA de Alice e seus irmãos. Alice passou por todos os 30 nomes de bebês, mas novamente nada apareceu. Alice então passou por mais de 6.000 pessoas que foram marcadas como potenciais membros da família biológica, de acordo com o banco de dados online de Naze. Ela procurou por 2 anos e meio, mas não conseguiu encontrar uma correspondência. Alice começou a perder as esperanças. Tudo o que podia fazer naquele momento era esperar que alguém a procurasse. Então, em 18 de janeiro de 2015, a vida de Alice mudou para sempre. Era uma manhã de domingo e ela estava particularmente deprimida e decidiu escrever para o seu primo, com quem ela não era biologicamente relacionada, para atualizá-lo sobre sua busca que estava parada. Depois de enviar um e-mail para o seu primo, Alice aleatoriamente decidiu verificar sua lista de parentes de DNA em sua conta genealógica. Isso era algo que Alice raramente fazia, especialmente porque novos nomes raramente apareciam. Mas nesse dia, Alice decidiu verificar, e dessa vez havia uma nova pessoa. Um estranho havia enviado uma amostra de DNA, e seus resultados mostraram que ela era uma parente próxima da prima de Alice. Alice então decidiu enviar uma mensagem ao estranho para perguntar se os resultados do teste eram o que ela esperava. Na verdade, eu esperava ser muito mais do que Ashkenazi do que sou, a mulher escreveu. A estranha, cujo nome é Jessica Benson, fez um teste por acaso, na esperança de aprender um pouco sobre suas raízes judaicas. Em vez disso, Jessica disse: "Descobri que na verdade eu sou irlandesa, o que eu não esperava." Alice sentiu calafrios. Ela escreveu de volta para Jessica, dizendo que sua avó nasceu no Hospital Fordham em 23 de setembro de 1913. "Alguém na sua família nasceu por volta dessa data?" perguntou Alice. Jessica rapidamente respondeu: "Sim, seu avô, Philip Benson, nasceu nessa mesma época." Alice começou a chorar. Ela tinha a sensação de que ela sabia o que tinha acontecido. Mas primeiro, ela precisava de provas. Então ela vasculhou os registros de nascimento da cidade de Nova York no ano de 1913. Não havia nenhum Benson nascido naquele dia no Bronx. Mas algumas horas depois, Alice finalmente encontrou o que estava procurando. Havia um Philip Babson nascido no mesmo dia e no mesmo hospital que seu pai Jim. Tinha que ser Philip Benson. Alice sabia em seu coração o que havia acontecido com seu pai. Não havia mistério familiar enterrado pela vergonha. Alguém no Hospital Fordham tinha cometido um erro naquele dia. Um erro que só poderia ser descoberto com uma nova tecnologia. De alguma forma, um bebê judeu foi mandado para casa com uma família irlandesa e um bebê irlandês com uma família judia. As mulheres ficaram atordoadas. Elas compararam as certidões de nascimento e descobriram que Jim e Philip foram processados um após o outro e assinados pelo mesmo médico.
Alison então começou a pesquisar como os hospitais costumavam acompanhar os bebês recém-nascidos. E o que ela encontrou a chocou. Alice descobriu que os hospitais realmente não tinham um sistema. A maioria dos bebês recém-nascidos foi mantida no mesmo carrinho, tornando muito mais fácil trocar um bebê acidentalmente. Quando Jean nasceu em 1913, os partos hospitalares ainda eram incomuns e a maioria dos hospitais ainda não havia encontrado uma maneira de identificar os bebês. Alguns hospitais mantinham os recém-nascidos em berços próximos aos leitos de suas mães, mas outros mantinham os recém-nascidos em berçários. Bem, é difícil saber com certeza o tipo de práticas que existiam no Hospital Fordham, porque ele foi fechado em 1976. É seguro assumir a última hipótese. Só depois do final dos anos 30 que os hospitais deram às mães e seus recém-nascidos pulseiras de identificação. Em 1913, os hospitais geralmente confiavam na memória das enfermeiras ou no reconhecimento da mãe ao seu bebê recém-nascido. Depois que a verdade foi revelada, as famílias Benson e Collins trocaram fotos que deixaram tudo claro. Jean Collins se parece muito mais com o pai de Phillips e sua mãe, de 1,60 m. Philip, com 1,80 m, batia nos ombros de meu pai, disse a filha de Phillips, Pam Benson. As irmãs Collins também tiveram sua própria explicação sobre por que seu pai não era tão alto quanto seus irmãos. Eles sempre presumiram que Jean tinha sido subnutrido enquanto crescia no orfanato. Afinal, foi isso que o médico disse a eles. Nunca em 1 milhão de anos, Alice pensou que seu pai não estava biologicamente relacionado com seu irmão e irmã. É um mistério que apenas a tecnologia do DNA poderia ter descoberto. Alice logo descobriu que tinha uma prima biológica chamada Phyllis Pullman, que era filha da irmã que Jean nunca soube que ele tinha. Em 2015, Alice decidiu voar para a Flórida para conhecê-la. Sentada em lados opostos do sofá, as duas mulheres poderiam ter sido confundidas com irmãs. Elas definitivamente compartilhavam o mesmo DNA. Phillips compartilhou uma história sobre quanto seu alto-tio Philip estava namorando sua primeira esposa. Seus sogros, também judeus, não acreditavam que ele era judeu. Ele teve que trazer sua certidão de nascimento para provar isso, disse Phyllis à escritora Libby Copeland. Mal sabíamos que não era sua certidão de nascimento. As duas famílias mantiveram contato ao longo dos anos, mas nenhuma delas pôde se livrar das perguntas que permanecem no fundo de suas mentes. Por um lado, as duas famílias estão felizes por terem se encontrado, mas por outro lado, as revelações parecem uma perda. Como Alice e Pam poderiam aceitar o fato de que seus pais não eram quem eles pensavam que eram? E depois havia as questões sobre a religião. Se Jean Collins era judeu porque nasceu assim, ou irlandês porque foi criado assim. E o que isso significa para sua filha Alice? Alice e sua irmã concordam que se seu pai ainda estivesse vivo, ele teria dito a coisa certa a dizer a elas, mas eles consideram uma bênção que Jean não estivesse vivo durante a era de testes caseiros de DNA. Meu pai teria perdido sua identidade, Alice disse. Ele foi meio que poupado de tudo isso. Alice e seus irmãos também pensassem sobre o que teria acontecido se seu pai tivesse ido para casa com sua família biológica. Enquanto as famílias Benson e Collins trocavam fotos, Alice sentiu uma pontada de ciúmes. Jean não deveria acabar em um orfanato. Alice se perguntou que tipo de vida seu pai teria tido se ele tivesse sido criado pelos Bensons, sua família biológica. Bom, para começar, Alice pensou que Jean teria sido criado em um lar sólido. Ele teria se formado no ensino médio e definitivamente faria algo com seu dom para a matemática. Em vez disso, Jean abandonou o ensino médio, serviu no exército e, mais tarde, trabalhou como guarda prisional da Califórnia. No final das contas, Jean fez uma vida decente para si mesmo. Mas Alice e sua família não podem deixar de chorar por seu pai quando era criança. No orfanato, meu pai ganhou uma laranja de Natal, disse Alice. Se isso não tivesse acontecido em 1913, então Alice e seus irmãos não teriam nascido. As crianças Collins devem sua vida a um simples erro, com consequências complexas, causadas pelo lapso de atenção de uma enfermeira. Foi um erro terrível, mas como Alice pôde se ressentir do que aconteceu? E se o que aconteceu em 1913 não tivesse ocorrido, Alice Collins não existiria. As filhas de Colin devem suas vidas a pouca supervisão administrativa ou um lapso momentâneo de atenção de uma enfermeira. Então, o que vocês acharam dessa história inacreditável?
Você teria coragem de fazer um teste de DNA? E por que você faria isso? Deixe os seus comentários logo abaixo. Gostamos muito de ler os seus relatos. E se você gostou do vídeo, por favor, se inscreva no canal, caso ainda não seja um inscrito. Continue no nosso canal clicando em alguns desses vídeos que estão na sua tela. Você pode gostar de algum deles. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro, aqui no Histórias Sensacionais.